Regina, bom dia. Bom dia, Primeiro, Margot. estou muito feliz de você aqui conosco nessa manhã, né? Dia 17 de abril, amanhã nós estamos comemorando o Dia Nacional do Livro, homenagem a Monteiro Lobato, que trouxe essa beleza da literatura infantil, né, para o nosso país, esse encantamento. Quem de nós somos leitoras dele, né, Regina, na nossa infância, até hoje, né, muito embora nós observamos alguns comentários, algumas críticas, mas havia um contexto histórico da época, sabemos, exato, né, e assim, uma alegria você aqui conosco, aqui na Editora Dinâmica, você que desenvolve conteúdos, participa dessas atividades aqui conosco como colaboradora, e eu nesse editorial ali na nossa sala, é uma alegria imensa, todos os dias quando a gente partilha esses saberes, os dizeres e esse compromisso com a educação, né? A Regina é bem familiar nossa, a Regina tem uma grande contribuição de educação no estado do Ceará, trabalhando com formação de professores, com coordenação pedagógica, com educação inclusiva, né, Regina? Então a caminhada eu sei que é bem longa e para sempre educando, né, Regina? É a nossa missão, é o nosso compromisso. E aí, Regina, a nossa conversa hoje é discutir um pouquinho sobre literatura. Eu vou agradecer pelo convite, antes de tudo, né, pelo convite de estar aqui com você, partilhando com você, que também é uma capacidade em relação à literatura infantil, inclusive escreve livros de literatura, né? A minha experiência com literatura é bem dentro das escolas e com as formações, né? Que a gente, passei 38 anos dentro de escola, hoje estou aqui colaborando com a editora na produção do material, e estou muito feliz de estar aqui hoje conversando sobre um tema que eu gosto. Regina, e é interessante, né, Regina, nas nossas conversas pessoais, isso é fato, que nós trocamos muitas figurinhas de livros, o que eu estou lendo, o que você está lendo, os empréstimos, e tem uma conversa boa. A gente sempre se presenteia de livro, né? A gente sempre se presenteia de livro, é verdade. E o que é bacana é como a literatura aproxima. Então, Regina, o que eu tenho observado com formação de professores aqui na Editora Dinâmica, que faz um trabalho com material de literatura, tem coleções, várias coleções, tem a coleção Cantecalante, que foi o que escrevi, tem a coleção Amigos do Trânsito, tem a coleção voltada para a educação ecológica, está surgindo novas coleções, lançamentos. Tem a coleção dos saberes, Culturas e Saberes. Culturas e Saberes, e agora está chegando uma coleção nova, trabalhando na literatura infantil, voltada para as questões de ordem socioemocional, e dentro desse contexto, dessa comemoração ao Dia do Livro, que o Dia do Livro são todos os dias, na verdade, todos os dias são dias de celebrar o livro, né? Eu tenho algumas perguntas para a gente conversar, que são perguntas de professores que trazem até a nós aqui na editora, nas nossas formações, nas nossas conversas, né? Então eu vou te mostrar aqui algumas perguntinhas que nós selecionamos, que são perguntas do cotidiano dos professores. Uma das perguntas dele é como a escola e a família podem contribuir para o prazer da leitura? Como é que essa leitura está acontecendo na escola, como essa leitura pode acontecer de forma efetiva com a família, principalmente pensando nessa criança, né? Porque do mundo de hoje. Mundo de hoje, e principalmente, né, Regina, que nós sabemos que um leitor, ele nasce na infância, né? Isso. O que é que você pensa sobre isso? Nasce na barriguinha da mãe, ainda, né? É verdade, a vida então, assim, ainda, o tempo que eu passei dentro de escola, o que eu observei muito, é assim, eu acredito que a formação do leitor é através do exemplo. O exemplo em casa e na escola. Mas o que a gente observa ainda hoje é que as escolas trabalham ainda com a questão de uma forma muito, vamos dizer assim, didática, mas no sentido de que a leitura na escola é muito voltada para um trabalho pós. Ler um livro para fazer um trabalho, ler um livro para fazer uma prova. E eu acho que ainda falta, nas nossas escolas, mas eu acho que ainda é carente de pessoas que fomentem essa leitura pelo prazer. E isso se dá com o exemplo do próprio professor. Por exemplo, eu quando dava aula, eu lia sempre por mês um livro para o meu aluno. E eu começava a ler o livro na sala e parava e dizia cena dos próximos capítulos. Aí no outro dia eu continuava e conversava com ele sobre livro, porque se eu não sei, se eu não converso, se eu não falo dessa minha experiência, eu não consigo transmitir para ele esse prazer, o mesmo caso da família. Não adianta o pai, a mãe chegava para mim e dizia assim, Regina, o que é que eu faço para o meu filho ler? Eu digo, não fico mandando ele ler, vai ler o livro, vai ler não, você vai ler para ele, ele vai perceber que na tua casa circula essa conversa entre você, seu marido, sua mãe, sua irmã,
sobre livro, e isso vai despertar o interesse dele. É verdade. Regina, o que você está dizendo, tem uma frase muito, muito bacana da Tatiana Belink, que ela diz assim, a grande querida nossa Tatiana Belink, né? O Caso do Bolinho é um clássico, esse livro dela. A Tatiana Belink, ela tem uma frase dela que eu gosto muito, eu digo muito isso para os pais, que ler é um verbo sem imperativo. Exato. Né? Então, assim, você não diz leia, né? Não. Eu digo sempre para os pais, eu falei, ó, traga, vamos ler. Vamos ler. E eu percebo também, assim, o que é que eu observo? Na educação infantil, Regina, a leitura, eu acompanho secretarias de educação, acompanho muitos municípios, vejo os projetos, até que acontecem projetos muito bacanas na educação infantil, porque a professora de educação infantil, ela precisa entender esse hábito da leitura na sala de aula, dentro da rotina pedagógica dela, essa leitura tem que ser algo assim muito prazeroso. Porque se você observar, Regina, a leitura, ela é um patrimônio. Porque eu acho que primeiro ela tem que ter o prazer, para depois esse prazer vai se tornar hábito. E eu digo muito para a professora da educação infantil, eu digo muito, principalmente hoje nas escolas de tempo integral, as creches, eu digo, professora, você é que está apresentando o mundo à criança, você é que está apresentando a cultura do mundo à criança. Então, sou eu como professora também, essa criança que está ficando mais tempo na escola, sou eu que vou trazer esse prazer, essa cultura do livro. Qual a dimensão que você está? E uma alerta que eu dou muito aos professores, olha, você nunca leve para a sala de aula um livro que você não tenha lido antes, porque você sabe até fazer os marcadores das pausas, o que é bacana e o que não é. A entonação, como ela lê para a criança, ela tem que ter aquela entonação, não precisa ele se fantasiar, porque hoje em dia os professores acham que para fazer um livro eu vou vestir de Emília, vou me vestir de... ok, mas bacana. Você só com um livro e com o seu entusiasmo, a sua entonação, você conquista. O seu tom de voz, como você coloca esse corpo, como você coloca esse silêncio muitas vezes, que cria o êxtase, tudo isso é muito importante. A pontuação, o espanto, a alegria, né? Porque a isso chega, os olhinhos brilham quando eles olham para o professor que conta uma história assim com empolgação. Porque o que eu observo muito, porque ela mexe, né, Regina, com algo muito especial em nós, a literatura, que é a nossa imaginação. Né? Você flutua. Né? Então, assim, é um deleite. Não é à toa que ler é viajar na imaginação. Né? É uma viagem. É um clichê, mas é válido. E é uma viagem extremamente prazerosa. Regina, dando continuidade a essa conversa boa de literatura infantil, infanto-juvenil, por que a literatura infantil é considerada uma ferramenta importante na formação da criança? O que você diria sobre isso aos professores? A literatura, ela tem esse, eu não vou dizer uma função, mas esse poder de trazer para o leitor vivências éticas, morais, vivência de, por exemplo, se você lê muito, você vai escrever bem, se você lê muito, você vai falar bem. Então a literatura tem esse poder de nos colocar como personagens, de nos analisarmos através do personagem, né? A criança hoje existe uma representatividade, a criança se vê na história, o que não acontecia muito antigamente. Vamos supor, os clássicos lindos, maravilhosos, mas ele trazia um modelo estereotipado de princesas, de brancos europeus, né? Aí vem Monteiro Lobato, dá uma quebrada nisso aí. É verdade. Mas hoje o que você vê de representatividade da criança negra, da diversas formas de pessoas, a diversidade muito grande dentro da literatura. Então isso dá um sentido para que ele possa se ver. Existe aquela coleção, acho que você conhece, As Antiprincesas. Você conhece, né? Que é um pouco da... Tem a Frida Kahlo, tem Clarice Lispector. Então a criança vai se ver como uma pessoa da sociedade, como uma pessoa real, verdadeira, Exato. Não só como a princesa. Então esse estereótipo ele é quebrado hoje em dia com essa outra forma que você tem de autores negros escrevendo para criança e ela se vê
O lugar dela não é mais um lugar diferente, de protagonista. Então, Regina, aqui na Editora Dinâmica, inclusive com a nossa coleção Culturas, Saberes e Tradições, nós trouxemos uma coletânea de lendas indígenas e contos africanos. E o que é bacana, porque quando nós aqui no editorial, quando nós nos reunimos, bom, vamos trazer esses contos, essas lendas, vamos resgatar, mas eu também lembrei do meu tempo de escola, o que eu pensei foi assim, tá, mas o que é que essas contas que me trouxeram, por exemplo, da Vitória Régia, que a Vitória Régia com Jaci, a lua, que queria se transformar, queria virar uma estrela, ser bela. O que esse conto ele me relaciona hoje? Você sabe que me lembrou muito a relação com as redes sociais, essa maquiagem que se faz para eu me tornar bela, esse modelo que eu tempo todo eu preciso estar bela. E o que eu digo, gente, o belo está dentro de mim, nem todo mundo vê, né? Precisa profundidade para descobrir o belo. Então, assim, e o que eu percebo, que a literatura, na formação da criança, primeiramente, Regina, eu vejo que a literatura, ela me constrói vínculos. Exato. Né? Você veja que como eu digo, a gente conta história desde a vida intrauterina, a afetividade, essa aproximação, porque nós somos seres vinculados. Então, essa professora, desde o berçário, que traz a gente vê isso naquele livro do Bruno, que é A Psicanálise dos Contos de Fada, do né? Belterhai, isso. Ele traz muito essa coisa dessa relação, desse vínculo, você se vê ali, o que é que isso pode construir em termos de relacionamentos entre as pessoas, né? Exatamente, esse olhar psicanalítico, porque eu começo a me perceber, isso me afeta. E essa criança, é tão interessante, eu observo muito, por exemplo, quando é uma história, por exemplo, dos clássicos, né, os Irmãos Grimm, por exemplo, a história Chapeuzinho Vermelho, quando a criança diz para você e diz assim, ai, o lobo tinha o lobo. E aquele mesmo pânico do lobo, mas o êxtase. Conta de novo, repete de novo. E uma coisa que eu digo muito para os pais, quando a criança pedir para repetir, repita quantas vezes sejam necessárias. Porque a criança, ela precisa nesse trajeto da aprendizagem que ela está se formando como sujeito, essa história, ele precisa viver todas essas etapas. E muitas vezes ele quer a história porque ele precisa trabalhar a atenção, a percepção, a memória e tudo isso. Os sentimentos, o desenvolvimento raiva, alegria, da linguagem, tristeza. Tudo isso está formando o quê? Aprendizagem. E nós como mães, quem não escuta o filho toda noite, mãe conta a história tal, sempre a mesma, sempre a mesma, né? E é uma delícia, né? E é uma delícia. Então, Regina, a criança de hoje, outra pergunta que me surge sempre, a criança de hoje tem o mesmo interesse de literatura como antigamente? O que você vê sobre isso? Como é que está essa literatura hoje, essa criança hoje, que ela tem 1000 estímulos, tem 1000 informações, acesso. Nós fomos na nossa realidade de criança, né, Regina? Tudo era muito mais difícil. O acesso era mais difícil. Acesso ao livro. Inclusive o acesso ao livro. Eu vejo hoje a riqueza que a gente tem de acesso ao livro. Embora haja uma diversidade imensa na própria literatura, diferentes temas, né, trabalhados, e a facilidade do livro físico, alguns livros digitais, né, que eu acho que para os adultos, para as crianças, acho que não chegou a hora ainda, depende da idade, mas eu acho assim que apesar de tudo, a gente ainda precisa fazer muito dentro da escola e da família para que esse interesse seja cada vez maior pela literatura. Embora ainda haja muita oferta, mas eu ainda acho que a procura ainda é pouca. Eu não sei o que é que você me diz disso, a gente está aqui conversando, trocando, isso, né? Regina, o que eu observo? Eu observo que a literatura, ela na educação infantil, ela é muito forte, ela melhorou consideravelmente. Inclusive, assim, o acesso, tem excelentes escritores no Brasil, tem muita gente como eu disse, boa a diversidade eu acho que da pandemia para cá, sabe, temas, Regina, as plataformas, os e-commerce, então as editoras têm se preocupado. Aqui na Editora Dinâmica, por exemplo, nós temos muito preocupado com esse olhar qualitativo, não é qualquer livro, porque não é todo mundo, eu sou escritor, mas um olhar muito qualitativo, refinado, e também diante dos cenários, o que é importante a gente ler, porque também às vezes você tem muita oferta, mas você tem que ser muito seletivo. Né? O nosso olhar, eu digo muito, gente, o nosso olhar não é quantitativo, ele é qualitativo. A gente sabe, por exemplo, eu quando trabalhei em escola durante 38 anos, 25 na coordenação, então eu participava da escolha dos livros didáticos, e o que vinha de livro que
não serve. Não serve. É verdade, não serve. Regina. É muito livro de baixa qualidade. Muito então a gente ruim. tem que estar muito atento para o que é que esse livro está passando. Porque assim, a gente, nas escolas, existe ainda uma preocupação de que o livro traga para a criança uma lição de moral, né? E assim, eu acho que isso, a criança, ela tem que ter tem que estar dito para ela, ou tem que estar colocado para ela de forma subtendida, que ela é quem vai fazer essa reflexão. O que é que essa história me trouxe? O que é que eu aprendi com essa história? E não já vi moral da história. Né? Essa autoconstrução dessa criança reflexiva, desse ser crítico, que a partir da literatura também lhe dá essa chance, para que a criança seja essa pessoa que reflete sobre o que ela leu. Né? Isso é muito importante, Regina, interessante o que você está colocando, né? Essa criança, como é que a gente vê? Porque assim, no passado nós líamos, eu tive uma felicidade, mas não líamos tanto, não tínhamos tanto acesso. Eu tive a felicidade, Regina, de ter uma família, eu sou caçula na minha casa, então quando eu nasci, você também é caçula, né? Então minhas irmãs mais velhas sempre traziam livros, então essa cultura do livro fazia parte na minha infância, então isso foi muito positivo, eu sou muito agradecida, e ao mesmo tempo, aquele livro, para nós, ele era um brinquedo, é interessante, que não era uma obrigação, quando era chegava um entretenimento, livro, era algo muito prazeroso. A principal função da literatura é entreter. É esse entretenimento prazeroso, e aí é onde tudo acontece, então eu me lembro muito o repertório, como a minha linguagem, como isso foi construído, né? Eu aprendi, tanto que eu aprendi a ler em casa, quando eu fui à escola eu já sabia ler por conta esse deleite que a literatura era. Então assim, nós líamos, mas nós não líamos com frequência, né? Hoje nós temos um acesso maior, mas também o que eu também observo outro detalhe, Regina, junto às famílias, nós precisamos ficar muito atentos, porque eu percebo que a família hoje é muito mais audiovisual. Onde é que a cultura do livro? Eu observo isso, você é uma exceção e eu. Aniversário, quem é que compra de presente para o aniversariante criança livro? Quem é que você é? Eu sei que você é, eu também, né? Então onde é que nós estamos também fazendo, qual é a família? Você observa as crianças com mil brinquedos, mil tipos de adornos, de enfeites, de acessórios, mas onde é que a biblioteca da criança está sendo feita? Eu, por exemplo, quando meu filho era criança, eu tinha a biblioteca dele, e era comum a cultura do livro, nós íamos na biblioteca, nós íamos na livraria, né? Então nós precisamos também estar pensando isso. Os municípios também, Regina, pensando na gestão pública, os municípios também precisam revitalizar suas bibliotecas, os seus espaços, não necessariamente na biblioteca, mas os seus espaços, as suas praças, que tenham espaços de leitura. Eu, por exemplo, onde eu moro, na minha rua tem uma avenida e tem uma ala de restaurantes. Eu acho bem legal, porque lá tem um espaço só com livros. Então, onde é que os municípios estão investindo também para fazer espaços que cheguem os livros? O que você me perguntou, me fez a primeira pergunta, né, sobre a importância da leitura, como é que a família e a escola. Eu ainda advogo que a família é principal. Sim. Antes da escola. Porque como você, eu também sou filha caçula, e a minha mãe era uma mulher que ela não tinha completo o 2º grau. E ela lia tudo. Então eu aprendi a ler vendo minha mãe ler. Sim. E com isso facilitou para que eu pudesse escrever. Se formar como leitor. Me formar como leitor, escrever corretamente, porque a leitura também traz isso. Muito. Então assim, quando a gente está lendo, a gente procura ler para se divertir. Mas de uma forma ou de outra a gente está aprendendo. Aprendendo a escrever, aprendendo a falar. E assim, você precisa até ter um repertório, porque se você vai ler um livro que ele cita alguma coisa e você não tem um repertório para entender aquilo, a leitura para você não vai fazer sentido. Né? Então assim, quanto mais eu leio, mais repertório eu tenho, mais vontade eu tenho de ler, e mais eu vou entender o que eu estou lendo. E é interessante, né, Regina, que quanto mais você lê, mais a curiosidade te aguça. E você começa a chegar à conclusão que você sabe pouca coisa. Exatamente, Margot. Eu não sei de nada. Eu tenho essa mesma impressão. Hoje, as pessoas tudo vão procurar no Google, né? Eu tudo procurava nos livros. E eu chegava numa livraria ou numa biblioteca e começava a olhar os títulos
Eu dizia, gente, a gente é ignorante, por que quer? Porque tá tudo aqui nos livros. Tem muita tudo no coisa. livro. E como tá tudo hoje no Google, aí a pessoa não vai no livro, eu ainda gosto. Tá tudo equivocado às vezes, né, Regina? Por vezes você tem que, até você descobrir uma fonte segura. Exatamente. E eu digo assim, uma boa literatura, Regina, a família, a base, hoje nós estamos vendo pesquisas, quando a gente fala de aprendizagem, quando nós falamos de resultados, essencialmente você precisa, do jeito que ela for, nós precisamos fazer investimento nessa família. Essa família abraçar, eu digo muito isso aos gestores escolares. Nós não temos uma família perfeita, nós sonhamos com a família ideal que não existe. Abrace essa família do jeito, resgate ela de qualquer jeito, porque muitas vezes essa família ela pode não ter uma formação leitora, mas tem famílias que ela sabe o valor, é como você disse da sua mãe, como a minha mãe também não era uma mulher altamente letrada, mas ela tinha a dimensão do valor que tinha saber ler. Ela tinha dimensão do que era uma boa literatura. E o que era mais bacana, Regina, que a minha mãe, isso é ótimo, uma vez eu conversando com a Adriana Friedman, inclusive, ela disse, por isso que você teve facilidade para se comunicar, ela dizendo, a minha mãe, depois que ela lia os livros, Regina, e eu amava, ela fazia teatro com a gente. Bacana. Então, era uma coisa muito linda. E eu acho que é o livro que traz essa curiosidade para ela fazer isso, essa vontade. Porque se sua mãe fazia teatro, a minha mãe adorava cinema, é uma mulher do interior da Paraíba, mas ela ia filme toda semana aqui em Fortaleza. Porque essa vontade da minha mãe ver filme, de ver um teatro, de me mandar para um teatro, para assistir um show. Eu acredito que tudo isso ela adquiriu lendo. É verdade. A minha mãe tinha um livro, que o nome do livro era um livro de utilidade, vamos dizer assim, de utilidade pública. Sebastiana Quebra Galho. O nome do livro. O livro ensinava tudo. Como tirar mancha de caneta, como tirar mancha de vinho. Que hoje as influências fazem às vezes até que não funciona. Exato, mas esse livro dela era Sebastiana Quebra-Galho, era o Google dela. Então tudo ela ia lá. O doméstico para as utilidades todas as coisas domésticas ela procurava nesse livro. Então o livro para ela sempre foi o apoio principal. E o que é bacana, Regina, que você está colocando, que é o que a criança olha, né? Os neurônios espelho estão lá, ativíssimos. Então, essa criança que vê uma família lendo, vê um pai lendo, vê uma mãe lendo, vê um irmão lendo, e a gente abraça, deixa eu ler para você, isso funciona. Então, assim, o que nós precisamos realmente, Regina, é resgatar. Nós nunca tivemos, eu digo muito isso, sabe, Regina? Historicamente, dentro da história da humanidade, Regina, nós nunca tivemos tanto acesso à informação e tanta facilidade aos bens de acesso. Você consegue, hoje você... E ao mesmo tempo, tanta falta de critério, de criticidade. De criticidade. E de capacidade argumentativa. Se eu não tenho criticidade, eu não tenho capacidade. Até para você duvidar, né, Regina? As crianças hoje, os nossos filhos, eles estão menos inteligentes do que nós fomos. Você já viu essa pesquisa, nós estamos vivendo, Regina, assim, nós temos uma geração... O imediatismo. Nós temos uma geração da superficialidade que é gigantesca. E nós temos um número seleto de jovens que são muito bons. Tem jovens que eu converso que eu falo, nossa, que talento, que competência esse menino, assim. Mas ao mesmo tempo, você vê uma grande maioria que é de uma superficialidade. Mas muito despreparado para a vida, Margot. Despreparar. Agora, eles são extremamente, eles podem ser... A questão acadêmica, só cognitiva, a questão acadêmica, assim, alto grau. Mas muitas vezes despreparados. Despreparados, Mas é justamente, Regina, por vezes, como é que estão sendo construídos esses vínculos? Eu digo, a literatura, lê em família, lê até quando adulto. Eu, na faculdade, Regina, eu me lembro que eu tive uma turma que eu dava aula dia de sábado pela manhã. E imagina, dar aula dia de sábado pela manhã não é fácil, né? Para aluno no nível superior não é fácil. E eu me lembro, Regina, que o que eu conseguia aprender meus alunos, eu trazia literatura prazerosa para eles. Eu trazia literatura que falava da nossa vida, que falava dos nossos encantos, dos nossos desencantos. E isso ajudava muito para eu conseguir dar aquela aula naquele sábado pela manhã. Sempre minhas reuniões aos sábados na escola de formação, eu sempre começava com uma crônica, um conto para o meu professor, para incentivar. E disponibilizava, toda reunião levava meus livros, botava lá em cima de uma mesa para que eles pudessem levar para casa, para poder ler. Eu sempre tive essa vontade de fazer de fomentar
esse prazer da Regina, leitura. Isso é muito no importante. meu professor. E essa sua dica aí vale para muito gestor, viu? Um gestor municipal, Eu fazia quando suas isso. reuniões com sua equipe. Eu sempre começava uma música, ou um conto, ou uma crônica. Gostava muito de levar Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga, Rubem Alves. Eu sempre levava, iniciava muito cronista com uma crônica. O Brasil tem muitos autores bons. A literatura brasileira é muito rica, né? Regina, já estamos já na penúltima pergunta, né? E essa pergunta eu considero, ela tem me inquietado muito, e realmente em observações que eu faço. É como o mundo digital está influenciando na formação leitora das nossas crianças. Como é que você tem observado isso? Margot, eu estava até, acho que eu já comentei com você, estava contando a história de uma criança da escola que eu trabalhava, do berçário, e que a gente apresentou um livro para ele e ele começou a passar o dedinho como se estivesse passando no digital, né? Meu então, assim, Deus. Uma criança de berçário, criança de um bebê, ano, né? bebê, um ano e pouco, né? Bebê. Então, assim, eu acho que a tecnologia tem o seu papel, é importante, eu acho que ela desenvolve também a questão cognitiva, mas ela precisa, na questão da literatura, quando eu penso assim, tem livros digitais para criança, ok, tá ótimo, pode ser. Mas isso precisa de uma supervisão do professor, uma supervisão da família e uma idade certa para que ele possa acessar essa tecnologia. A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria indica que tela para criança antes de 2 anos não, nunca, jamais, né? E assim, eu acho que a tecnologia, ela deve ser aliada à literatura, de uma forma que você tem as linguagens multimodais, né? Vamos ver as cores, os textos, os movimentos do vídeo. Isso é muito bacana para a criança. Né? O áudio. Então, a criança lê um livro, um professor contar, e ela vê isso numa tela, com movimento, com tudo, é interessante. Mas isso precisa de uma supervisão de um adulto, de alguém que possa acomodar isso, para que isso não seja o principal. Que o principal se foque no tema, na história, no sentimento, no que aquilo ali vai passar para a criança, sem necessariamente ser só a tecnologia, mas ela tem que ser aliada, né? Falando inclusive desse mundo digital, ela tem que ser a ponte entre o prazer de ler e a tecnologia, né? Exatamente isso. Inclusive, Regina, no nosso livro, nessa coleção Canto e Acalanto, né, que eu lancei aqui pela editora Dinâmica, é uma coleção que traz a literatura e a música. E quando nós fomos fazer essa coleção, a nossa preocupação era como é que nós vamos trazer essa música? É só dentro do texto? Porque está no texto. E aí eu usei a tecnologia porque eu sei, eu entendo que nesse meu trajeto da aprendizagem, do prazer, do deleite, eu preciso estar ativando o tempo todo os meus canais sensoriais. Outros canais sensoriais. Então, dentro desses canais sensoriais, e eu me lembrei muito, você lembra que a gente tinha uma tecnologia da época que nós trabalhamos com as crianças, que era o famoso disquinho com a vitrola. Você lembra do disquinho vermelho com a vitrola, né? Então, e aí nós trouxemos, por exemplo, Regina, aqui nós temos no Canto e Acalanto, nós temos aqui que é a música do Cordeirinho, nós temos aqui, por exemplo, olha só, nós temos aqui um QR Code, né, nessa coleção, ó, toda aqui são 4 livros, e nessa aqui nós temos um QR Code. Nesse QR Code, quando você espelha, pode olhar aqui no final, dá uma olhada, olha que bacana, ó, tem esse QR Code aqui, ó, aqui, já no final, esse QR Code. Quando você espelha, você coloca o celular e espelha aqui, Regina, vai sair direto já no YouTube, vai sair a canção, só que sai a capa do livro e a canção, foi gravada em estúdio, porque o nosso objetivo é que a criança trabalhe justamente, a mãe está contando a história, a professora está contando a história, e tem lá outro canal sensorial sendo ativado, que é o auditivo. Eu não quis esse super estímulo, né, que essa criança, com as imagens, porque ela vai criar essas imagens, ela vai criar esse cenário, eu não quis esse movimento da tela, como você mesmo disse. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem muito cuidado, então nós precisamos, a nossa preocupação digital é importante, ter um movimento, a literatura, mas isso é uma potência que ela é nesse desenvolvimento integral da criança, o cognitivo, o social, o emocional, as minhas relações com o outro, mas eu não posso inviabilizar também que ele tenha acesso. Agora você disse correto, como é que eu estou mediando isso? Eu como adulto na relação dessa criança,
Porque uma coisa que eu preocupo, Regina, é essa família que está entregando o celular. Pronto, vê a historinha aqui. Porque isso para mim também é abandono. Abandono. Então eu preciso. E é aquilo do que eu falei primeiro para você. A gente que sempre volta para aquela questão. Corta. A família. O papel que essas duas instituições têm. Tem o valor, essa parceria. Porque eu já vi, Margot, em escolas que eu visitei, os professores ligam lá o computador ou alguma coisa, botam uma historinha para o menino, vai fazer uma coisa lá e deixa a criança. Isso acontece em casa e às vezes também nas escolas. Regina, você veja, já vi em creches, crianças de 1 ano e meio, você abre a televisão e deixa os meninos. Gente, qual a função? Nenhuma, perde. A criança não se concentra. Eu preciso desse adulto. Esse mediador. Esse mediador do processo. É o principal. E ao mesmo tempo, Regina, eu preciso estar criando vínculos. Então, assim, eu defendo o digital, mas eu preciso... Onde é que esse digital, como é que eu vou fazer o uso devidamente? Eu fiz o uso do digital, mas eu sabia o que era que eu queria especificamente e esse adulto mediando o processo. Eu acho que a literatura aliada à tecnologia é ok, desde que haja essa mediação. Essa mediação, eu sabia esse processo. Eu cuidado com esse excesso, os pais que colocam essa dopamina que hoje essa criança, esse anestésico comprometendo a visão da criança, comprometendo a linguagem. As crianças, a socialização. A socialização. E as crianças, o que nós observamos, extremamente ansiosas. Então, assim, eu defendo na infância, eu quero livro de papel. Também. Eu quero livro impresso, eu posso trazer um recurso digital como uma música, eu posso trazer um recurso digital, uma outra ideia de uma imagem que ele vai ver, a professora pode colocar a imagem ampliada num data show, coisa desse tipo. Voltando para a minha realidade, como eu digo, a escola, né? Eu também já vi muitas escolas com livros paradidáticos dentro de um baú, dentro de um armário. Não fica a vontade para a criança, para o menino não rasgar, para o menino não sujar, para não... Esse livro precisa estar nas escolas que eu trabalhei. Eu sempre digo, gente, os livros têm que estar ao alcance da criança. É como mãe que compra os brinquedos para o menino, bota uma prateleira lá em cima e deixa só para visualizar. Loja, né? Então o livro também ele tem que estar ali, na prateleira baixa, para que a criança tenha acesso na hora que ela tiver vontade de ler. É interessante, Regina, você contando isso, porque eu levei para uma sobrinha neta essa coleção, e a minha sobrinha ligou e disse, tia Margot, olha só, como é que está o seu livro, a coleção? E quando eu vi, a criança sabia tudo, ela tinha memorizado, eu falei, que delícia, é sinal que ela aproveitou o livro. O livro, os pais precisam isso, o livro é para ter vida, é para ter interação, é para ter toque. E é para isso que existe o livro de plástico, o livro de tecido, para as crianças pequenas, para que possam manusear, botar dentro da banheira. E desde cedo na banheira, brincando, a massa, tudo isso para trazer vida para eles, né? Pois mesmo. Olha, Regina, finalizando a última pergunta, como se forma um leitor? O que você defende? Como é que forma esse leitor? Principalmente esse leitor na infância, como que se forma? Margot, eu acho que a gente já conversou, tudo que a gente falou aqui tem esse caráter dessa informação, né, de como se forma um leitor. Como eu te disse, eu acho que primeiramente na família, né, que eu disse que a mãe começa a ler para a criança ainda na barriguinha, né, cantando, contando uma historinha, e depois que a criança nasce, ela vai embalar aquela criança com um livrinho, contando uma história, e principalmente pelo exemplo. Tanto na escola como na família. Essa professora tem que ser, eu defendo, Regina, que essa professora que eu cobro, tem que ser leitora. Tem que ser uma leitora em potencial. Então essa professora, eu digo muito isso, não se conforme. Eu digo, gente, olha, pode ser até alguém achar um preconceito. Não tem aquela frase, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eu digo, não confie em uma professora que não lê. Não confio. Ou então não confio numa professora de um livro só. De um livro só, né? Então eu digo muito isso. Então assim, como eu te disse, o exemplo, e como eu disse, é como se eu não leio, se eu não falo de livro na minha casa, se eu não converso com meu marido, meus filhos, minha família, eu não vou dizer, como você deu o exemplo da frase da Tatiana, né, que a leitura não é imperativo. Não é um verbo sem imperativo. Não é um verbo sem imperativo. Então, assim, valer não, vamos ler. Eu estou conversando sobre leitura, eu desperto a curiosidade
sobre um artigo que eu vi no jornal, não necessariamente um livro, mas alguma coisa que eu li para dar esse incentivo, porque assim, eu comparo com um professor de natação que dá aula fora da piscina. É verdade, Regina. Então, assim, eu mandar o aluno ler, mandar meu filho ler, se eu não tenho esse hábito, fica mais difícil. A sua metáfora é muito boa. Realmente, isso é verdade, Regina. Então, eu tenho que criar esse ambiente. E não propício. Se você tem livros de literatura bacana, beleza, mas você, professor, pode ser até das séries mais avançadas. Eu posso trazer um artigo bacana, eu posso trazer uma crônica bacana, um dia eu trago uma fábula, mas tem que fazer parte do dia a dia, do planejamento. Você tem que terminar ou começar a sua aula com leitura, uma literatura prazerosa. Eu trabalhei no Colégio Batista como professora, a gente tinha um projeto lá do poema. Então, todo dia a gente lia um poema para o aluno. Você pode, essa sua ideia, por exemplo, em qualquer escola, em qualquer município. Tem municípios bacanas, inclusive, Regina, que estão fazendo. Tem muitos projetos que eu acompanho pelo Brasil adentro. Tem muitos projetos. Então, você pode selecionar quais são os gêneros que você quer trabalhar e você trazendo, criando esse acervo. E quando você menos espera, esse aluno ele tem um repertório melhor, ele tem uma argumentação melhor, ele sabe ter uma poder de criticidade melhor. A gente tem que entender também nas escolas que incentivar a leitura não somente por livro. A história em quadrinho é uma ferramenta riquíssima. Os gêneros multissemióticos, Regina, eles são fantásticos. Machado, um cartoon. Eu acho a Chade, o dito pelo não dito, ela é sensacional. Porque antigamente, o menino tá lendo quadrinho, a professora tomava na sala de aula, como se aquilo ali eu estivesse violando uma regra. Uma concepção completamente equivocada do passado. E o quadrinho, graças ele é rico, a Deus muito rico. Isso está superado, né? E assim, a gente, como eu digo, voltando aí à história da escola, né? A gente tem que ser exemplo sempre. Ser exemplo sempre, porque só falar, valeu. E assim, e a escola precisa também, a partir do fundamental, quebrar esse paradigma de que ler para fazer um trabalho, ler para preencher uma ficha de leitura. Você lê e trabalha fazendo uma peça de teatro, indicando um livro, por exemplo, na escola eu costumava dizer, vai ter ficha de leitura. Eu digo, não, gente, não vamos fazer ficha de leitura, não. Vamos fazer assim, quando eles lerem, você escolhe alguns e ele vai dizer o que ele achou daquele livro, vai contar para o outro para incentivar. Sem ler, sem ser por obrigação, sem ter aquela coisa, vou ler porque eu tenho que fazer um trabalho. É cansativo. Eu lembro que para eu ler o José de Alencar, Iracema, gente de Deus, porque tinha que fazer um trabalho, um livro super cansativo. Você sabe que o José de Alencar, eu coloquei na faculdade um grupo de alunos, eles leram muito fácil. O meu foco era ele compreender a variação linguística da época, a linguagem da época. Então, Regina, a gente faz esse passeio todo da educação infantil, passando pela universidade, pelo ensino superior, mas o que é bacana, Regina, é que dai-nos livro, dai-nos leitor, formemos nós leitores, né? Eu acho que esse compromisso, a escola, e um bom professor, ele tem cumprido bem o seu papel quando ele formou um grande leitor. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou muito feliz de alguns professores, minha primeira professora, minha mãe, né? A minha também. Eu sou muito feliz, eu sou resultado dessa família e de alguns professores. Inclusive, meu trabalho da psicopedagogia foi em cima da minha primeira professora. Foi minha mãe. Bacana. Que me ensinou a ler através do exemplo dela, né? Então assim, o que eu recomendo aos professores, recomendo às famílias, voltemos de novo à frase da Tatiana Belink, né? Ler é um verbo sem imperativo. Então vamos ler, vamos formar essa comunidade de leitoras, vamos trazer gêneros diversos e mostrando para os nossos filhos assim, quem lê conhece mais o mundo, conhece mais as instituições e tem uma capacidade de criticidade argumentativa, não é manipulado, porque hoje uma sociedade que a gente está vivendo de fake news, você não é manipulado quando você tem uma boa competência leitora, tá? E naturalmente é a chave, é o segredo, né? E naturalmente o que acontece? Se você é um bom leitor, naturalmente você vai se tornar um bom escritor, você vai ter um domínio da escrita muito melhor. Então, gente, vai começando na infância aqui na Editora Dinâmica, eu lancei essa coleção que se chama Canto e Acalanto, voltado para as crianças
de creche e pré-escolar, toda a educação infantil, são 4 livros. O primeiro é Passeando pelo Jardim, o segundo é Mamãe Ovelha e o Cordeirinho, o terceiro é Canta Passarinho, homenagem aos avós, e o terceiro é O que tem hoje na praia. Então são livros que, por isso que se chama Canto e Acalanta, a gente traz a potência da literatura com a música. Então nós trazemos músicas da tradição popular. Então, se vocês se interessarem, entre no nosso site da Editora Dinâmica. Temos outros materiais também voltados para a educação no trânsito. Então é outra coleção chamada Amigos do Trânsito, bem bacana também, são 4 livros. E temos também uma linda coleção voltado a educação ecológica, voltada para a sustentabilidade planetária, que também o consumo consciente, a gente aprende tudo isso na infância, tá bom? Agradeço você, Regina, foi um prazer imenso. Obrigada, Margot, eu que agradeço o convite. Nesse dia especial, estar conversando. Conversar sobre sabe? O que a gente gosta, né, uma vivência que a gente tem de anos de escola, de formação verdade, de professor, é sempre prazeroso. Tá bom? Pois foi um prazer muito imenso. obrigada. Obrigada a todos vocês e continuemos firmes, lembrando, ler é um verbo sem imperativo.